Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje a gente tem um assunto bem importante. Acredito que alguns de vocês já devem ter pesquisado ou ouvido falar por aí, né? Mas hoje a gente vai dar essa revisada maravilhosa, vai ter atividades sobre esse assunto e vai ter dica de filme também. Isso mesmo, vai ter dica de filme também, tá bom? Então vamos prestar atenção nesse vídeo de hoje, vamos prestar atenção nos slides e na explicação. Você que está em casa, pega o caderno, pega a caneta e vamos começar a fazer a anotação, porque essas anotações vão ajudar vocês bastante na hora de responder as atividades, na hora de fazer sua pesquisa em casa. E lembrando, se você quiser pesquisar e se aprofundar ainda mais, não se esquece, pode ir lá na internet, pode ir lá no seu livro e pesquisar sobre esse assunto, que tanto na internet quanto no seu livro do nono ano também tem esse assunto, beleza? Então vamos lá. O tema de hoje é a crise de 1929. Isso. E a crise de 1929, eu também puxei um pouco para o nosso lado. Como foi que essa crise afetou o Brasil? Como foi que essa crise afetou o Brasil? Que coisa, né? E eu botei aqui, isso mesmo, eu botei aqui. E a gente vai ver também. Mas para a gente entender, para a gente começar a ver os slides aqui, eu quero chamar a atenção de vocês que é o seguinte, gente. Essa crise de 1929, conhecida também como a Grande Depressão, vocês me perguntam, como assim, professor? A Grande Depressão? A Grande Depressão? Sim, porque foi uma crise que afetou até o psicológico das pessoas. Para vocês terem uma ideia, foi uma crise que afetou até o psicológico das pessoas, né? Mas essa crise realmente afetou não só o psicológico, como a vida de muitas pessoas, e não só dos Estados Unidos, como também do Brasil, como eu vou falar para vocês. Aí vocês dizem assim, Estados Unidos, e foi lá? Sim, o negócio começou a ficar feio lá mesmo, lá nos Estados Unidos. Então, por causa de lá, essa crise nessa economia, porque é uma crise econômica, vai afetar vários outros países, inclusive o nosso Brasil também. Tá bom? Então, vamos observar aqui o nosso primeiro slide. Vem comigo e observa aqui. Olha só. É o seguinte, a Grande Depressão, também conhecida como a crise de 1929 ou vice-versa, foi uma grande depressão econômica que teve início em 1929 e que persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. A Grande Depressão é considerada o pior e o mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista. Quem sabe o século? Século XX. Isso mesmo, século XX. Este período de depressão econômica causou altas taxas de desempregos, quedas drásticas do produto interno bruto de diversos países, inclusive o nosso, bem como quedas drásticas também na indústria, preço de ações e praticamente todo o medidor de atividade econômica em diversos países do mundo. Volta para cá. Então, pessoal, nesse primeiro slide a gente observa aí que é uma crise econômica. É uma crise econômica que vai afetar vários setores da economia em si, né? Então, seja a indústria, seja o PIB de modo geral, né? Até mesmo o setor mais primário, vamos dizer assim, né? Saindo da parte industrial, mas o setor mais primário de fábricas, as fábricas de tecelagem, por exemplo, né? Então, vai ser uma crise que vai afetar. E a gente vai entender mais para frente por que essa crise afetou e o que foi que ocasionou essa crise. E vocês me perguntam, estava tudo tão bem? Estava tudo tão bem. Para vocês terem uma ideia, quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês vão ver que antes dessa crise, os Estados Unidos eles viviam um estilo de vida muito bem, por sinal, né? Um estilo de vida muito bem, as pessoas viviam muito bem, podendo fazer suas compras, podendo ter um estilo de vida bacana, né? Então o poder de compra das pessoas antes dessa crise era um poder bem alto, então a classe média ela conseguia se sobressair muito bem, e a classe alta nem se falava, né? Mas o que acontecia?
naquele período tinha a história de investimento. Naquele período tinha a história de se investir. Se investir em quê? Em ações. Em ações, né? E comprar ações. Investir e comprar ações. Porque era uma coisa muito rentável, que rendia muito dinheiro e era muito lucrativo. Lembrando, antes de chegar a crise. Tá? Então as pessoas faziam muito isso. E era quase que todo mundo, vamos dizer assim. E as pessoas compravam ações, investiam em ações. E não era tipo, vou comprar R$ 1 de uma ação de uma loja aqui. Essa loja está vendendo uma ação a R$ 1. Muitas pessoas compravam 100, 200, 300, centenas de reais em ações. E era uma coisa muito comum da época, porque era uma coisa rentável. Então, muitas das pessoas de classe alta e média tomou o gosto de fazer esse investimento porque observava que tinha um rendimento. Então, vamos dizer assim que o negócio estava muito bom nesse primeiro ponto, até chegar essa crise. Vamos aqui para o próximo slide para a gente entender um pouco mais essa dinâmica que eu vou explicando para vocês. Vamos lá, vamos para aqui. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus encontravam-se devastados, com a economia enfraquecida e com uma forte retração de consumo, que abalou a economia mundial. Os Estados Unidos, por sua vez, lucraram com a exportação de alimentos e produtos industrializados aos países aliados no período entre guerras. Com o resultado disso, entre 1918 e 1928, a produção norte-americana cresceu de uma forma estupenda. A prosperidade econômica gerou a chamada American Way of Life. E o que é isso? Modo de vida americano. Então, traduzindo aqui, American Way of Life, traduzindo aqui, preste bem atenção aqui no slide, que é o modo de vida americano, tá bom? E o que acontecia? Havia emprego, os preços caíram e a agricultura produzia muito e o consumo era incentivado pela expansão de crédito e pelo parcelamento do pagamento de mercadorias. Porém, a economia europeia posteriormente se restabelecia e passou a importar cada vez menos dos Estados Unidos. Com a retração do consumo na Europa, as indústrias norte-americanas não tinham mais para quem vender, havia mais mercadoria que consumidores, ou seja, a oferta era maior que a demanda. Consequentemente, os preços caíram, a produção diminuiu e logo o desemprego aumentou. Então, volta para cá. Gente, deixa eu explicar para esse slide aqui para vocês. Eu acho que ficou muito claro porque a linguagem desse slide ele é muito clara. O que é que estava acontecendo aí nesse momento? Então, nesse momento aí a gente volta um pouquinho mais na história e volta. No período da Primeira Guerra Mundial, que se está acontecendo a Primeira Guerra, do final até 1928, como o próprio slide ele traz, essa proposta aí, ele fala que os Estados Unidos ele estava alimentando muitos dos países que estavam envolvidos nessa guerra. Né? Então, como o país, os Estados Unidos ele estava alimentando esses países, então estava lucrando, com certeza. Né? Então, o que é que acontecia? O pessoal, nossa, a gente está vendendo bastante para muitos países que está precisando, obviamente. Então, o que foi que aconteceu? O que foi o pensamento do pessoal daquela época? Vamos refletir como eles. Vamos lá. Então, o pessoal chegava e pensava assim, nossa, a gente está vendendo bastante, então vamos começar a produzir. Vamos produzir bastante na lavoura, vamos produzir bastante na indústria, porque a gente vai vender. E eles fizeram isso em massa, né? Só que vai chegar um determinado ponto que não vai ter mais quem comprar. Por quê? Muitos daqueles que estavam comprando naquele período, do finalzinho da guerra até 1928, né? Muitos daqueles que estavam comprando, depois, no próximo ano seguinte, que é o 1929, vai deixar de comprar e vai diminuir. Por que vai diminuir? Porque a economia não está muito legal, porque muitos desses países acabaram de sair de uma guerra. Então a sua economia estava extremamente fragilizada. Então com isso começaram a diminuir o consumo, diminuir a compra, né? E os Estados Unidos começou as pessoas, os produtores, o pessoal que trabalhava com mercadorias, né? Seja elas mercadoria alimentícia ou produto de modo geral industrializado, começou a pensar, nossa,
o pessoal da Europa, o pessoal de alguns países, colegas nossos aqui que estavam comprando constantemente uma quantidade bacana e agora não está comprando. E o pessoal começou a botar a mão na cabeça. E agora? E agora? Né? O pessoal começou a pensar. Por quê? Estava começando a se acumular produtos dentro do país. E esses produtos, gente, muitas vezes a população dos Estados Unidos não conseguia consumi-lo porque era em grande quantidade. Então era um grande problema. Por quê? Nesse momento se tinha uma demanda muito grande de produto e uma pouca quantidade de pessoas comprando. E aí é o que o slide ele fala, a oferta da demanda e da procura. Se tem uma grande demanda e uma pouca procura. Isso aí começa a dar um grande problema e isso vai gerar um grande problema. Posso dizer que também que esse motivo é um dos estopins para que chegue essa crise. Então essa oferta da demanda e da procura, esse incentivo que no primeiro momento eles tiveram de produzir desenfreadamente, sem um planejamento, né? Essa questão de ganhar mais, mais e mais, né? Então isso aí pode ser um dos primeiros problemas que fez com que essa crise chegasse, né, a assolar aí os Estados Unidos e viesse a afetar outros países também. E aí a gente chega aqui na crise, chegando aqui no Brasil agora. Isso mesmo. Vamos aqui para o slide. A crise de 1929 no Brasil. E como foi que ela chegou aqui? A crise econômica nos Estados Unidos encheu o Brasil. Neste momento, o país exportava praticamente apenas um produto, que era o café. E as boas colheitas já tinha feito que o preço do produto tivesse uma queda. Além do mais, como não era um produto de primeira necessidade, vários importadores diminuíram as compras significativamente. Então, os produtos eles começaram a deixar de vender de uma forma bem trágica. Para se ter uma ideia da dimensão do problema econômico, a saca de café era cotada a 200 mil réis. 200 mil réis. Réis era o dinheiro da época. Em janeiro de 1929. Em janeiro de 1929 era 200 mil réis. Um ano depois, o seu preço era cotado a 21 mil réis. Então a gente vê, sai de 200 mil réis para 21 mil réis. A crise de 1929 no Brasil enfraqueceu as oligarquias rurais que dominavam o cenário político e abriu um caminho para a chegada do Getúlio Vargas ao poder em 1930. Bem, volta para cá. Essa parte de Getúlio Vargas a gente entra em detalhes em outro momento. Mas o que eu quero trazer aqui para você é justamente essa questão de preços e valores. Então o Brasil era um forte vendedor, vamos dizer assim, uma linguagem mais simples para vocês, vendia café muito bem para os Estados Unidos e para vários países da Europa. Porém, o café não era uma coisa de necessidade extrema. E foi o que aconteceu. Foi um dos primeiros produtos a serem cortados, talvez, da vida das pessoas naquela época. Né? Até mesmo porque café, em determinado tempo da história, ele vai ser um artigo de luxo praticamente. Né? A gente, quando vai pesquisar, muitas pessoas que tomavam café, né, podia comprar café, então eram pessoas que realmente que tinham condições. Você vê isso pelo preço. Né? Então é o seguinte, volta aqui para o slide. Estados Unidos era o maior comprador do café do Brasil. Com a crise, a exportação deste produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro caíram. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. Os cafeicultores se recusavam a diminuir o plantio. É uma atitude muito semelhante à superprodução estadunidense que gerou a crise. Para comprar o café, o governo brasileiro mergulhou em uma rotina de empréstimos, pegos em uma época que a taxa de juros, por conta da Grande Depressão, era altíssima. Desta forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o preço do principal produto da época. Enquanto o Estado brasileiro se endividava, os cafeicultores investiam no setor industrial, desenvolvendo francamente a indústria brasileira, já que não eram guiados por um projeto de desenvolvimento nacional. Volta para cá. Então, gente, o que acontece? Finalizando aí esse contexto daqui do Brasil, tá? Então essa crise ela vai chegar no Brasil em cheio, vai pegar os agricultores em cheio.
vai atingir justamente essa questão dos cafeicultores. Os cafeicultores, eles eram responsáveis por vender e por ajudar esse PIB brasileiro. E o governo brasileiro vai tomar algumas medidas, mas não é uma medida muito legal, porque ele vai fazer empréstimo para comprar essas sacas de café. E o que é que ele faz? Ele nem dá, nem doa, nem faz, ele queima. Né? Não foi muito legal aí essa atitude, mas foi o que ele fez naquela época. Foi o que se tinha para fazer naquela época e ele acabou fazendo. E com isso, não foi muito legal também porque esses empréstimos que o Brasil fez a outros países foi com taxas de juros altíssimas. Então não foi muito legal. Uma parte bacana foi que esse dinheiro que foi pego pelos os cafeicultores foi que eles puderam investir em outra área, que é a parte da industrialização. Isso é muito bacana. Tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, pode me procurar lá nas redes sociais, Felipe14_07. Beleza? Tudo de bom, saúde e paz. Tchau, tchau para todos vocês.